Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a posição do mundo em relação a esse conflito que está ocorrendo aí envolvendo a nação de Israel e esse partido político chamado Hamas. Quero falar, portanto, da posição do que o mundo pensa dos países que se declaram apoiadores de Israel e até países que se declaram apoiadores do partido político, desse partido político aí, Hamas. Mas quero também falar um pouco sobre a posição do cristão. Qual deve ser a posição do cristão, da pessoa que serve a Deus, que lê a Bíblia, que é seguidor de Cristo? Muito bem, então, primeiramente, a gente lembra que Deus chamou Abraão, considerado ali o primeiro hebreu, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, nós lemos que Deus disse o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todas as pessoas, todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados. Portanto, essa é a posição do cristão: abençoar Abraão, abençoar a nação de Israel. Agora vem a pergunta: abençoar Israel e amaldiçoar o outro lado? Jamais. Não deve ser essa a posição do cristão. O cristão tem uma vida abençoada, tem uma vida feliz, tem uma vida de paz com Cristo e, portanto, a sua língua, a boca do cristão, ela deve ser uma boca que profere bênção para todas as pessoas. Orar por todos, a Bíblia ensina assim. Orar não só por Israel, mas por todas as pessoas, para que o mundo tenha paz. Não é essa ideia de abençoar um lado e amaldiçoar o outro, porque da mesma língua não pode sair tais coisas, bênção e maldição. Mas a Bíblia diz que se nós abençoarmos Abraão ou seus descendentes, que é Israel, nós também teremos uma vida abençoada. Agora, qual é o detalhe aqui? O problema é que tem gente que está abençoando o partido político aí e está amaldiçoando Israel. Aí essas pessoas aí não estão corretas. Essas pessoas estão vacilando muito com relação a esse desejo de Deus que a gente abençoe Israel, que ore por ele. E por falar em oração, no Salmo 122, versículo 6 ao versículo 8 está escrito: ore pela paz de Jerusalém. Todas as pessoas que fizerem isso prosperarão. Aqueles que amam Jerusalém, que amam Israel, vão prosperar. Porque é uma promessa de Deus que está escrita ali em Salmos, capítulo 122, versículo 6 até o versículo 8. Vou ler aqui os versículos completos, que fala assim: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos teus ou dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti, Jerusalém ou Israel. Mas voltando aqui ao nosso tema de hoje, ao nosso assunto, nós vemos aqui que alguns países estão declarados apoiadores de Israel. Vemos aqui esses países que estão em azul. Lá ao norte você vê Estados Unidos, Canadá. Aqui ao sul da América, aqui na América do Sul nós vemos aqui, Argentina. Mais acima temos outros países. Aqui a Austrália também declarada. Lá na Europa Oriental também, vários países declaram apoio a Israel. Na posição do Brasil, olha, que é amarelo, a gente vê que é uma posição neutra. O Brasil está neutro, se declara neutro em relação a esse conflito. E a gente vê países aqui, pelo mapa, esses de cor vermelha, são os países que são declarados apoiadores desse partido político que eu falei, o Hamas, né? É um partido político, não é uma nação, não é um povo, é um partido político. Esse tipo de partido político tem em vários países do mundo.
como o Afeganistão, como o Líbano e outros países. E em outros países eles também existem com outros nomes. São pessoas que são muçulmanas e são aqueles muçulmanos bem violentos, bem agressivos, que fundam esses países para tomar poder, né, para ganhar poder político, poder econômico também. Portanto, essa é a posição do mundo, como eu falei. Tem países que não se declararam, como esses que estão em branco aqui. São países que não declararam sua posição de jeito algum. E outros, sobre os quais eu falei, esses de azul, eles declararam apoio a Israel. Esses de amarelo, essa cor amarela, aliás, essa cor amarela indica que são países que se declaram neutros no que está acontecendo, em todo esse conflito que está acontecendo. E uma coisa que eu esqueci até de falar, aqui na América existe um país, olha, em vermelho, aqui na América do Sul, que é Venezuela. Se declarou aí apoiador do outro lado, né, do partido político Hamas, que está nesse conflito aí com os hebreus, judeus, ou com a nação de Israel. Então, portanto, o cristão também tem uma posição. A posição do cristão é uma posição de abençoador, de orador, daquele que intercede pelos povos, pelas nações, porque o cristão, ele não faz parte de uma nação assim, que ele vem a brigar por uma nação aqui na terra, mas nós brigamos por uma outra pátria. A nossa pátria é a pátria do céu, que a gente briga por ela, e não é uma briga física, é uma briga espiritual, é uma luta contra os maus espíritos, é uma luta contra a maldade, contra a desobediência que tem ocorrido nesse mundo. É, portanto, uma luta contra o pecado, contra o erro, contra aquilo que Deus não gosta que as pessoas pratiquem. Essa é a nossa luta, não é uma luta física de pegar em armas e estar forçando as pessoas, obrigando as pessoas a fazer o que tem na Bíblia. Exatamente o contrário disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence as pessoas, convence o mundo sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo, ou sobre a lei de Deus. É o próprio Espírito Santo que convence a pessoa. Não é nada obrigado. Não é como algumas nações que têm seus costumes tais que vêm a obrigar, como esse partido político aí, que ele quer obrigar as pessoas da terra, os hebreus, a fazerem como eles fazem, a ler o que eles leem, a praticar a religião que eles praticam. O cristão jamais pensa assim. O cristão verdadeiro, que lê a Bíblia, que segue a Cristo, ele não pratica isso, porque o próprio mestre Jesus, o nosso mestre, ele não foi assim. Ele não obrigava as pessoas a seguirem a ele. Uma certa vez, alguém disse: mestre, eu vou te seguir para onde você for. Ele disse: olha, tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa para você. As aves do céu têm ninho, as raposas têm covas, mas o Filho do Homem, se referindo a si, Jesus disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E, portanto, Jesus sabia ali, com certeza Jesus estava entendendo que era alguém que talvez quisesse tirar vantagem de alguma coisa, achasse que Jesus era um grande político, Jesus era um grande homem poderoso aqui da terra, que iria inaugurar um grande reino, que iria ter muitos seguidores e que iria fundar um partido político, ou que iria dominar um reino, que seria um rei aqui na terra. Mas o reino de Jesus não é aqui. Ele mesmo disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino faz parte do reino celestial, do reino espiritual, e jamais um reino físico. Haverá um tempo que Cristo reinará sim nesse mundo, mas é no tempo certo. É quando ele vai julgar as nações, é quando ele vai mostrar que ele realmente é capaz de trazer a paz para esse mundo, que os homens não são capazes.
Porque os homens têm seus interesses, os homens são imperfeitos. E os homens têm muitos problemas. As pessoas têm problema demais. E, portanto, Jesus vai, nessa ocasião, mostrar sim que ele é o único que tem poder e autoridade para reinar com justiça, que não vai tolerar os maldosos, que não vai tolerar os roubadores, os corruptos. Exatamente o contrário. Ele vai mostrar que como se governa, como se reina, conforme você lê ali no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia, a gente percebe que haverá um tempo que Deus vai julgar esse mundo e vai trazer o seu reino, a forma correta de governar, de dominar esse mundo, de governar as pessoas. Então, meus amigos, aqui fica esse comentário que eu queria trazer, esse comentário bíblico, sobre a posição do mundo, posição do Brasil, também sobre a posição do cristão em relação a isso que está ocorrendo, esse conflito, essa dificuldade, esse problema que está ocorrendo ali envolvendo Israel e esse partido político. Fiquem todos com Deus e até brevemente, se Deus quiser.